Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Eu peço um pouquinho de iluminação a vocês. E verso 23 também. Primeiro dos Evangelhos, capítulo 23. E verso 23. Apenas um versículo. Antes que a gente leia esse versículo, eu queria que você acompanhasse alguns outros versos bíblicos que vão estar aqui. São 3 textos, nós vamos ver 4 textos pequenos. E eu queria que você acompanhasse e entendesse. E eu vou pedir o primeiro texto bíblico, que é o texto do profeta Miqueias, versos 6 e 8. Nós temos isso disponível? Temos? Por favor, coloca para a gente. Profeta Miqueias, Deus falando através de um profeta de Israel e falando o que ele espera da nação de Israel como a nação que vai iluminar as nações para conhecer a Deus. Diz assim, palavra de Deus, Miqueias 6 e 8. Ele, Deus, mostrou a você, ó homem, ou seja, a nação de Israel, o que é bom e o que o Senhor exige. E o que é o que o Senhor exige? 3 coisas. Que vocês, como nação, pratiquem a justiça. Primeira marca da nação de Israel. Segunda coisa, que vocês amem a fidelidade. Em algumas versões bíblicas está que vocês amem a misericórdia. Sejam misericordiosos. Esta é a marca de vocês. Em terceiro lugar, andem humildemente com seu Deus. Ou seja, amem a fidelidade. Pratiquem a justiça. Vivam em misericórdia. E amem a fidelidade. Esses são os 3 alicerces pelo qual Deus sempre quis construir a nação de Israel, para ela ser espelho para o mundo. Vamos ao segundo texto bíblico, agora no Novo Testamento, porque talvez você imagine assim, pastor, mas nós não somos nação de Israel, nós somos igreja, é verdade. Mas será que o propósito de Deus mudou em relação a isso? Leiamos 1 Coríntios 13, palavras do apóstolo Paulo. Depois de ele dizer assim, mesmo que eu tivesse dons, mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens, mesmo que eu falasse as línguas dos anjos, se é que os anjos têm línguas, mesmo que eu desse meu corpo a ser queimado, mas não tivesse algumas coisas, isso em nada adiantaria. E Paulo fala de 3 marcas da igreja de Jesus Cristo e da nossa fé. Ele vai dizer assim, assim, permaneça agora esses 3. O que são essas 3 características? Primeiro, a fé. E você vai se lembrar de Miqueias em fidelidade. Segunda coisa, que prevaleça a esperança. E você vai lembrar de misericórdia. E que prevaleça o amor. E você vai lembrar que a justiça é fruto do amor. Paulo e o Novo Testamento. Mas você se acha que é só Miqueias o profeta e Paulo o apóstolo que está dizendo isso na Bíblia? Vamos a Tiago, outro apóstolo de Jesus. Tiago diz assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem manchas ou imaculada é esta. Qual religião? Cuidar dos desassistidos, os órfãos e as viúvas, nas suas dificuldades. E em segundo lugar, aí Tiago junta 2 coisas, ele diz, não se deixe corromper pelos valores e sistemas deste mundo. É isso que Deus quer de vocês. Mas não é só Miqueias, Paulo e Tiago. Nós temos o maior de todos os modelos, Jesus Cristo. E é isso que eu queria ler com você agora em Mateus 23 e 23. Você deve ter aberto a sua Bíblia. E a palavra de Deus diz assim.
Esse é o registro de Mateus, Jesus falando com os chefes da religião em Israel. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. E a palavra que vem em seguida é uma palavra muito forte. O que está escrito aí na sua Bíblia? Hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, vocês cumprem as obrigações religiosas, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Que lei? A lei de Moisés. E quais são esses preceitos mais importantes da lei? A gente pode falar em voz alta? Primeiro, você está lembrando de Miqueias, Paulo e Tiago? Segunda coisa, você também se lembra deles? Terceiro lugar, fidelidade, você certamente se lembrou deles. Vocês devem praticar cultos, festas religiosas, dar o dízimo, tudo que um religioso faz, porque a religião pode ser boa, mas também pode ser má. Faça as coisas boas da religião, mas não deixe de fazer as mais importantes: praticar a justiça, amar a misericórdia e viver em fidelidade. Porque se vocês não fizerem isso, vocês, chefes religiosos, são guias cegos conduzindo outros cegos. E vocês são capazes de coar um mosquito, mas engolir um camelo. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que sempre nos traz alertas do que o Senhor quer de nós. E nós queremos nos anular, Senhor. Só assim nós vamos ver uma revolução na Tua igreja e no nosso país. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos nos arrepender. Nós queremos dobrar os nossos joelhos para orar. Mas nós queremos cingir as nossas mãos para trabalhar. Ensina a gente a amar. Ensina a gente a dar tudo aquilo que o Senhor nos emprestou. Ensina a gente a ser discípulos de Jesus Cristo, movidos no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Começamos hoje uma nova série bíblica. Depois da gente ter pregado em 4 domingos sobre a nossa identidade espiritual, quem é que nós somos em Deus. Eu espero que essa igreja e todos que nos ouvem, e Deus abençoe as pessoas que nos ouvem ao vivo e que ouvem essa mensagem durante a semana, eu espero que você tenha compreendido quem você é. Porque quem você é define o que você vai fazer e como você enxerga o futuro e a eternidade. Você agora sabe que você faz parte de uma geração eleita. E o que é ser eleito? Você sabe que você tem uma vida sacerdotal. Você sabe que você é uma nação santa, separada, moralmente e espiritualmente do mundo. E você sabe que você é um povo escolhido de Deus para viver uma missão. Agora você sabe quem é. Mas a gente precisa entender para que nós somos isso. E o mesmo verso de Pedro 2:9 vai dizer assim: vocês são isso, vocês têm essa identidade espiritual, para que vocês revelem a grandeza de Deus no mundo. E vocês revelem 2 tipos de vida: aqueles que vivem nas trevas e aqueles que vivem na luz. A sociedade vai ver em vocês a grandeza de Deus, mas para isso vocês precisam viver na luz. E a pergunta que a gente vai fazer: como é que a gente vive na luz? Quais as evidências? Evidências na minha vida prática, no meu dia a dia, que revela que eu sei quem sou e eu estou andando na luz e o Evangelho de Jesus Cristo está chegando às pessoas. A gente pode pensar em algumas coisas aqui.
O que é ser cristão hoje no Brasil? Quais são as nossas práticas? Como a sociedade nos conhece? Então eu queria que vocês me ajudassem aqui. Como é que a sociedade lembra de nós como cristãos? Alguém pode me ajudar aqui? Vocês estão com medo de falar, é isso? Porque nós vamos fazer uma diferença aqui, quem a Bíblia diz que nós devemos ser e quem nós somos de fato. E vamos ver se a gente está perto ou longe disso. O que é ser evangélico no Brasil? Ser evangélico no Brasil não está sendo conhecido de fazer uma briga enorme com os homossexuais, gays e lésbicas, não é isso? Homofóbicos. E a pergunta, pastor, mas isso não está errado e é um pecado? Está errado e é um pecado. O problema é que a gente não consegue separar a pessoa do seu pecado. Porque a Bíblia manda a gente dizer que eles estão vivendo em pecado sim. Porque eles estão em oposição a Deus e à criação de Deus. Isso é o pecado deles. Mas a mesma Bíblia manda a gente fazer o que em relação à pessoa? Amá-los. Mas a gente não consegue fazer isso. A gente confunde o pecado com a pessoa. E quem são os evangélicos? São os anti-gays. Mas só isso que define a gente? É só isso? É assim que a gente vai transformar uma nação? Sendo conhecido apenas como anti-gay? Quem mais que os evangélicos são conhecidos no Brasil hoje, gente? Orgulhosos. Gente que olha de cima para baixo para o outro e fala assim, eu sou gospel, eu vou para o céu. E você não é gospel, você vai para o inferno. Que mais que a gente é conhecido no Brasil hoje? A gente poderia fazer um monte de coisa. Nós somos meio místicos. Porque um místico não é um problema ser místico. Porque a fé cristã é uma fé sobrenatural. E claro que isso é místico. Mas a gente virou quase... Como é que eu chamaria isso? Com cuidado das palavras aqui. A gente virou quase um culto pagão. Que a gente adora algumas coisas que não é Deus, não é Jesus Cristo, não é o Espírito Santo. É algumas coisas que a gente vai criando. E vai criando marcas, e vai criando, pôr um negócio na porta, e o apóstolo tal manda você comprar não sei o quê, e o outro manda você pegar flor, e o outro manda você não sei aonde, e a gente vai para o Jordão, e agora os católicos têm Aparecida, mas a gente está fazendo rumo a Jerusalém agora. Se você não for para Jerusalém, você não é cristão, você não experimentou uma certa coisa que tem lá. Que coisa que tem lá, meu irmão? Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo disse para uma mulher samaritana, já chegou o tempo que vocês não vão adorar em Samaria, no Monte Gerizim, e nem em Jerusalém, porque nenhuma casa ou templo pode me conter. A minha adoração acontece dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Então, aonde você estiver é a casa de Deus, e esse lugar está santificado. Quando nós olhamos, então quer dizer que nós precisamos voltar a pregar o evangelho dos púlpitos. E precisamos voltar a pregar o evangelho para os cristãos. Porque parece que nós desaprendemos o que é o evangelho. E é por isso que nós escolhemos 3 domingos pregar sobre as marcas de uma espiritualidade sadia. Perceba, marcas diz respeito àquilo que nós representamos para o mundo e para a sociedade. E a gente precisa comparar com a Bíblia se a gente está sendo marcado pela coisa certa ou pela coisa errada. Marcas de uma espiritualidade. E o que é espiritualidade? Que é uma palavra que está um pouco na moda. Deixa eu explicar para você. Espiritualidade não é religião e não é a mesma coisa que fé. O que é religião? Religião é um conjunto de 3 coisas. É um conjunto de crenças, você acredita em algumas coisas. Religião também são um conjunto de ritos. Você faz alguma coisa com frequência, mesmo sem saber muito bem pelo que você está fazendo. Então, crenças, os rituais e também normas. Faço isso, não faço aquilo. Eu sou cristão, eu faço isso. Eu não sou cristão, eu não entendo por quê. Eu não sei o valor disso e eu viro um religioso. Isso é religião.
que pode ser boa em um aspecto de disciplina, mas também pode ser má. Igual um remédio, que pode curar você, mas se você tomar errado, pode matar você. É por isso que Tiago fala da verdadeira religião. Agora entenda o que é fé. Fé não é religião. Fé não é crença, inclusive. Fé é um relacionamento com alguém, com Deus. E esse relacionamento acontece por duas coisas. Primeiro, por confiança. Eu confio em Deus, por isso eu vivo de acordo com Ele. E a segunda coisa, eu conheço a Deus. Você só pode dizer que é uma pessoa de fé, não é porque você vai para a missa, não é porque você vai para o culto, não é porque você carrega um crucifixo, não é porque você ora Pai Nosso. Só existe fé em nós se nós conhecemos a Deus e se nós confiamos em Deus. Porque seria um absurdo você confiar em alguém que você não conhece. Isso é fé. Religião, fé e espiritualidade. Espiritualidade é como você exercita a sua fé, torna ela prática no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Isso é espiritualidade. Ela está incutida em você e você já age naturalmente. Isso é espiritualidade. Marcas de uma espiritualidade viva. Ora, se estamos falando viva é porque tem uma espiritualidade morta, que ela só está na religião. Talvez chegue até a fé, mas a fé não se torna pública na vida. E aí você vai perceber porque nós brasileiros não transformamos a nossa nação. Porque no máximo a gente tem religião. Se o problema do Brasil fosse religião, e não só isso, se fosse a religião cristã, juntando os protestantes evangélicos e os católicos, que também se dizem cristãos, juntando essas duas coisas, nós temos 97% dos brasileiros de cristãos. Resolveu o problema do nosso país? Um país que é 97% cristão, tem 60 mil mortes todo ano. Tem um número de favelas aumentando a cada dia. Tem pessoas cada vez alimentando a si mesmos. Eu vou para a igreja para quê? Para buscar a minha bênção. Eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado em prosperar eu mesmo. Eu estou preocupado em me dar bem. Eu quero fugir do inferno. E os outros? Os outros que vão para o inferno. Essa é a espiritualidade que a gente está vendo. E nós vamos olhar para Jesus e para os apóstolos e para o profeta Miqueias. Eles vão dizer, não! Vocês não estão adorando a Deus, vocês não estão servindo a Deus, vocês estão fazendo outra coisa. E nós vamos ver o profeta Miqueias, Paulo, Tiago e Jesus, portanto, permeia toda a Bíblia, dizendo, há marcas na vida de vocês que precisa aparecer. Se não aparecerem, vocês vão ter que voltar a entender o que a Bíblia está falando nos evangélicos, que a árvore boa produz o quê? Bons frutos. Não dá para ser árvore boa e produzir maus frutos. Nós somos conhecidos como árvore boa se os nossos frutos forem bons. Mas em muitos aspectos nós no Brasil estamos vivendo uma religião que a gente planta uma coisa esperando colher outra. A gente está plantando jiló, esperando colher morango. Não dá. O fruto tem relação com a árvore direto. Então a gente precisa perguntar se os frutos da igreja brasileira estão tão ruins de forma geral. Que tipo de árvore que a gente está sendo? Que tipo de cristão? Que tipo de espiritualidade a gente está vivendo? Quais são as marcas de Deus em nós? Essa identidade que Pedro falou que a gente tem, como é que a sociedade vê a gente? Nós estamos anunciando de fato as grandezas de Deus e mostrando para uma sociedade que está vivendo na escuridão, qual é a luz de Deus. Nós estamos fazendo isso? Quando nós olhamos isso, a gente volta para as palavras de Jesus. E quando a gente volta para as palavras de Jesus,
a gente vê a beleza do Evangelho. E como o Evangelho de Jesus pode transformar pessoas, pode transformar sociedades, pode transformar seres humanos egoístas em seres humanos cheios de Deus. Porque Jesus vai falar assim: ai de vocês que estão praticando a religião de modo disperso. Ai de vocês que cumprem os rituais, que vão aos domingos na igreja. Ai de vocês que têm uma Bíblia em casa. Ai de vocês que ouvem mensagens na internet. Ai de vocês que têm tudo da religião. Crença, ritos, tem tudo isso. Vocês dão dízimo do que vocês produzem. Não, pastor, está legal. Eu estou cumprindo a minha obrigação. O gafanhoto não vai me pegar. Eu não vou para a farmácia porque eu dei o dízimo. E tendo o dízimo eu tenho um seguro no céu. Carimbei lá no céu, dizimado. Então o capeta não me atinge, o devorador não me atinge. Estou com um seguro aqui. Jesus vai dizer: não, não é isso. Vocês dão o dízimo da produção de vocês. Vocês acham que me compram com algumas coisas, mas vocês não fazem o mais importante da lei. E Jesus fala de 3 coisas. A vida de vocês não tem a marca da justiça. A vida de vocês não tem a marca da misericórdia. A vida de vocês não tem a marca da fidelidade. Justiça, misericórdia e fidelidade. Mas essas 3 palavras, às vezes, ela fica no ar para a gente. O que são essas 3 coisas, mano? O que a gente faz com isso? Eu agora fiquei assustado, porque eu me vi como um religioso. Que bom! Eu agora fiquei assustado, porque eu me vi cumprindo algumas regras, sem nem entender o culto que eu estou fazendo. Que bom, você está no lugar certo. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o Evangelho de novo. Isso é o melhor que pode acontecer para você. Mas Jesus, a mensagem dele é tão clara, que a gente vai para Jesus, e aí chega um outro doutor da lei e pergunta para Jesus assim: Jesus, tem a lei de Moisés, não tem? Os 10 mandamentos? Pois é. Qual deles é mais importante, Jesus? O 1, o 2, o 3, o 4 ou o 10? Aí Jesus fala assim: toda a lei de Moisés, que não é só os 10 mandamentos, é um monte de outras coisas, mas que está resumido nos 10 mandamentos, ela se resume em 2 coisas. 2 apenas. Você não precisa ficar decorando o mandamento. Você precisa fazer 2 coisas. Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas. Amém, gente? Faça isso e você já cumpriu grande parte da lei. Segundo lugar, ame ao teu próximo como você ama você. Nós já falamos aqui como a gente ama a gente. Não é verdade? A gente não se ama. A gente não se adora. A gente não pode viver sem mim. Mim é você e você, entendeu, né? A gente não pode, a gente se ama. A gente não se bate no rosto. A gente não se machuca. A gente não chuta a parede. Por quê? Porque dói. Então a Bíblia está falando, como você não faz isso com você, não faça isso com os outros. Se você entender essas 2 coisas, você entendeu a lei. Jesus Cristo falando isso, Jesus de Nazaré. Mas aí a gente vai a Paulo, um grande mestre do Novo Testamento, e Paulo parece que radicaliza mais ainda. Gálatas 5, eu não sei se nós temos o texto aqui, se os meninos lá podem ajudar a gente com Gálatas 5, se tiverem, por favor, pode colocar. E há uma radicalidade de Paulo aqui. Ele junta tudo isso e fala: olha, você só precisa fazer uma coisa, na verdade. Toda a lei de Moisés se resume num só mandamento. Qual é o mandamento, gente? A gente pode ler bem alto? Aí você vai falar: pastor, mas sumiu uma parte aqui do que Jesus falou. Não sumiu não.
É que Paulo, para dizer isso, ele pressupõe que você só é capaz de amar o outro como a si mesmo se Deus estiver dentro de você. Se você amar a Deus sobre todas as coisas. Senão você não vai conseguir amar o outro. Senão você vai amar você mesmo. Senão o Deus da sua vida é você mesmo. Então, porque Deus vive em você, você é templo do Espírito Santo, você é capaz de amar o outro como você ama você. Estão entendendo, gente? Mas talvez a pergunta que esteja na nossa cabeça aqui é: o que representou essa lei que os profetas e que os apóstolos estão falando e o que o próprio Jesus falou? Vocês têm um guia, vocês têm uma lei, vocês têm uma direção para encontrar Deus. Aí eu queria que você lembrasse aqui do que é que Jesus está falando. Jesus não abole a lei e nem fala que ela é ruim. Pelo contrário, vai dizer que ela é boa. O problema é o meu pecado, não a lei. E aí nós vamos lembrar como bons cristãos. Olha, eu vou fazer uma pesquisa de campo agora. Nós somos cristãos. E nós acabamos de falar que nós temos marcas. E que a sociedade precisa ver essa marca em nós. Se nós somos cristãos, claro, a gente conhece os 10 mandamentos. Não é óbvio isso? É óbvio, gente? Mais ou menos, né, pastor? Mais ou menos, né, pastor? E se chegar aqui um repórter da Folha de São Paulo: vocês são cristãos? Somos. Vocês são evangélicos? Somos. Vocês são herdeiros da reforma protestante? Vocês seguem Jesus Cristo? Ok. Vocês amam a lei santa? Amamos. Então diz aí, qual é a lei? Aí a gente falou: não, a gente nem sabe, a gente veio aqui no culto, mas não entende muito bem esse negócio não. A gente está aqui porque é legal, estamos numa boa, a gente se ama, dá uns abraços aqui, e a gente fala que Deus é bom, e vamos para a vida. Mas hoje você vai sair daqui sabendo o que é a lei de Deus. Êxodo 20, o que é que Deus pede? E por que é que Deus pede? É importante que você entenda a lei de Moisés. Por que ela existe? Ela existe para preservação da vida. É para preservar a saúde da vida. Então a primeira coisa que tem na lei de Moisés, Êxodo 20, diz o quê? Ames o teu Deus acima de todas as coisas. Ame. Não construa deuses falsos. Ame teu Deus. Essa é a primeira regra para você viver bem. Segunda coisa, não construa deuses falsos. Não adore imagens. E eu sei que nós evangélicos temos o hábito de falar: ah, que legal. Nós evangélicos não temos Santo Antônio em casa, não tem um santo expedito das causas perdidas, não tem a santa que ajuda eu a namorar. Como que é o nome da santa que ajuda a namorar? É um santo, o Santo Antônio. Então, evangélico não tem Santo Antônio em casa, então nós estamos bem na faixa, pastor, nós evangélicos. Segundo mandamento em cima. Nós só mudamos de deuses. Em vez das estátuas, a gente tem uma fogueirinha aqui, uma rosinha aqui, um Salmo 23 aberto aqui, um Salmo 91 aberto ali. A gente vai inventando Deus. O nosso carro vira Deus, o nosso dinheiro vira Deus, a nossa profissão vira Deus. E o mandamento é: não construa deuses falsos diante de mim. Você está bem no segundo mandamento? Terceiro mandamento, o que é? Não tome o nome do teu Deus em vão. Não coloque o nome de Deus nas suas enrascadas. Não chame palavra de Deus o que é a palavra sua. Tema a Deus. Quando você for falar o nome de Deus, talvez a gente devesse olhar para os escribas, que quando eles estavam escrevendo as escrituras, e chegava a hora de colocar o nome Deus, eles iam, tomavam banho, se lavavam, trocavam a roupa e voltavam para escrever o nome. Tema Deus. A sua vida acontece diante de Deus. Quarto mandamento: guarde o sábado. E aí a gente de novo como evangélico fala: pastor, que isso? Nós estamos no século 21. Quem faz isso é o pessoal lá dos adventistas. O judeu que faz isso, que guarda o sábado. É porque a gente nunca entendeu o sábado.
Sábado na Bíblia não é um dia da semana, compreenda isso. Sábado na Bíblia é um conceito. E o que é um conceito? É o que acontece no Gênesis. Deus trabalha, Deus cria, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. E no sétimo dia o que Deus faz? E Deus precisa descansar. Deus cansa. Deus tem dor na coluna. Deus precisa de férias com 13º. E por que a Bíblia fala que Deus descansa? Porque a gente não compreende que essa é uma linguagem para nós. Quando a Bíblia está falando que Deus descansa, ela está falando assim: Deus desfruta de tudo aquilo que Ele criou e que Ele disse que era bom. A nossa vida não faz sentido se a gente só construir coisas e não desfrutar de Deus e daquilo que através de Deus chegou à nossa vida. Isso é sábado. Esses dias eu vi um texto muito interessante que diz assim: o domingo precisa de feriados. Você entendeu? Precisamos de desfrutar. Comunhão com Deus, comunhão com as pessoas. Isso é o nosso sábado. O seu sábado pode ser na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. É um conceito, não é um dia. Desfrute Deus. Você trabalhou os outros dias, você construiu. Pare para desfrutar Deus. Porque Ele é a fonte da sua vida e a fonte da sua alegria. Senão você vai ficar sem bateria. 5º mandamento. Agora que você já leu Êxodo 20 aí, o que diz o 5º mandamento? Honre as autoridades que Deus colocou sobre você, começando pelo seu pai e pela sua mãe. Grande parte dos problemas que nós temos na sociedade hoje, de um país em convulsão quase social como o nosso, é porque nós esquecemos o 5º mandamento. Nós não respeitamos mais autoridades, nem seculares e nem de Deus. A gente acha que pai e mãe são gente atrasada, gente que importuna a gente. Até você ficar sem a sua mãe, até você ficar sem o seu pai, e até a hora que você chegar um momento da sua vida e você olhar para frente e falar: quem são minhas referências agora? Eu só consigo olhar para trás, não consigo olhar para frente. Porque você tinha e não cuidou. É por isso que se você tem o seu pai e a sua mãe, beija ele todo dia. Abraça, está doente, cuida. Honrar pai e mãe é sinal de bênção de Deus. 6º mandamento. Agora vem os nãos. Não matarás. E a gente fala assim: pastor, eu nunca matei ninguém. Tô bem. Você pode não ter matado biologicamente alguém, mas você já matou a esperança de alguém. Você matou os sentimentos de alguém. Você matou a fé de alguém. Você matou o gosto de vida de alguém. Não matarás. O próximo mandamento é: não adulterarás. Ô pastor, tranquilo também nessa. Sou casado, bispo, marido de uma só mulher. Curioso, Paulo fala isso no Novo Testamento, né? Se alguém deseja o episcopado, seja marido de uma só mulher. Claro, se é inteligente vai entender que tinha gente com uma fila lá, não tinha? Não, uma só. É um homem e mulher, estão juntos. Não adulterarás. E você diz assim: pastor, tá legal, eu não saio com as mulheres do meu trabalho, eu não saio com a vizinha, eu não saio com ninguém, então eu não estou adulterando. É mesmo? Os teus olhos não estão adulterando? O seu coração não está adulterando? E deixa eu dizer para você aqui: adultério não tem a ver apenas com sexo. O sexo é apenas uma das possibilidades, mas não tem a ver só com isso. Adulterar é
tudo que Deus criou para um propósito e você desviar para outro propósito. Isso é adultério na Bíblia. Por exemplo, se Deus te deu dons para você abençoar o maior número de pessoas, e você está usando inadequadamente esses dons, o nome disso é adultério. Se Deus te deu tempo para todas as coisas, como diz o Eclesiastes, e você não está utilizando isso, isso é adultério. E eu poderia falar aqui ao infinito de exemplos, mas eu creio que você já entendeu. O próximo mandamento: não darás falso testemunho. No nosso português, claro, não seja falso. A sua palavra tem que ser sim e tem que ser não, porque o que passar disso é estratégia do capiroto. Nova versão internacional, Manô. Tem muitos de nós com uma linguagem do inferno. Promete, não cumpre. Tem que falar 20 vezes um cristão. Cristãos que só dá para tratar com ele com contrato, porque se não tiver um contrato, o cara não cumpre. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de gente é essa que quer transformar essa nação? Gente que é um receptor de má notícias. Conhece gente assim? Parece que toda notícia ruim, fofoca, chega na pessoa. Quer conhecer a fofoca do mundo? Vai lá. Eu não sei como essa pessoa pode ter tempo para cuidar dela mesma, porque está cuidando tanto da vida dos outros, que certamente não vai sobrar tempo para ela. Não darás falso testemunho. E a gente, claro, pode entender falso testemunho como você dizendo ser de Deus, mas a sua vida não mostra que você é de Deus. Então, isso também é falso testemunho. Em último lugar, o último mandamento: não cobiçarás. Eu vou dar a minha versão século 21. Pare de se comparar com os outros. Não cobice a mulher do próximo. Não cobice a criação do próximo. Não cobice o carro do próximo. Não cobice nada do próximo, porque Deus fez você para ser você e não o próximo. Se Ele quisesse que você fosse o próximo, um dos dois Ele não tinha feito, ou você ou o próximo. Porque um já está bom para ser igualzinho. Se Deus fez você diferente, dá glória a Deus porque você é diferente. Dá uma olhadinha para o seu nariz aí, você gosta dele? Não, você não consegue olhar para o seu nariz. Então, mas você devia se orgulhar do seu nariz, porque só você tem ele. O outro fala: você é narigudo, sou narigudo? Não, só eu tenho meu nariz, ninguém mais tem. Sou exclusivo no meu nariz. Se aprender a se gostar, inclusive. Não compare. Aí Jesus pega tudo isso, fala: isso é a lei, isso é para preservar a vida. Mas não adianta você só obedecer a lei, porque você pode se tornar um religioso, e você pode se tornar juiz do outro. Pecou no 4º mandamento aí, Aí o outro pecou no 8º, aí fica um acusando o outro. Aí Jesus fala: não, não é isso não. A lei tem mandamentos, mas ela tem um espírito. É aquilo que está no profundo da lei. E é isso que Jesus está falando com esses chefes da lei. Ele está dizendo: vocês cumprem os rigores da religião, dando dízimo e fazendo tudo isso, mas vocês se esqueceram de praticar a justiça, de exercer a misericórdia e de levar a sério a fidelidade da vida. Esse é o espírito da lei. Quando você olha os 10 mandamentos, você tem que enxergar essas 3 coisas. E eu não sei se você reparou, mas dos 10 mandamentos, 4 deles têm a ver com você e com Deus. 1, 2, 3 e 4. Amarás o teu Deus acima de toda coisa, você e Deus. Não farás diante de ti imagens e deuses falsos, você e Deus. Não tome o nome do teu Deus em vão, tema o nome do Senhor, você e Deus.
Quarto mandamento: guarde o sábado, você e Deus. Porque aquilo que Deus deu a você, Ele pede para você usar bem e desfrutar Deus. Agora, do quinto em diante, é você e os outros. Você já percebeu isso? Quinto mandamento: honrar pai e mãe, relacionamento humano. Sexto mandamento: não matarás, relacionamento humano. Sétimo mandamento: não adulterarás, relacionamento humano. Oitavo mandamento: não darás falso testemunho, relacionamento humano. Nono mandamento: não adulterarás. Eu acho que eu inverti um dos dois aqui, mas está na sequência. Relacionamento humano. E o último: pare de se comparar aos outros. Minha versão. Relacionamento humano. 4 deles é você e Deus. 6 deles é você e os seus relacionamentos. Aí Jesus fala assim: olhe para tudo isso. Agora você vai entender porque Jesus disse: ame a Deus, e você cumpriu os 4 mandamentos. Ame o próximo, e você cumpriu os 6 mandamentos. Percebe por que Jesus falou que tudo está resumido nisso? Aí o Paulo falou: olha assim, deixa eu facilitar para você. Você está com dificuldade de decorar 10 mandamentos? Então faz uma coisa só. Toda a lei está resumida em: ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque você só vai conseguir amar o próximo como a você mesmo se você amar a Deus acima de todas as coisas. Essas são as marcas da espiritualidade cristã. E é isso que eu queria que você saísse daqui entendendo hoje. O que me faz um discípulo de Jesus de fato? Quais são as marcas da minha vida? Há marcas objetivas de que a sociedade está vendo em nós, que nós somos seguidores de Jesus. E aí talvez 3 perguntinhas estão na sua mente, e eu vou deixá-las no ar, porque nós vamos pregar domingo que vem sobre isso. Pastor, como é que eu posso amar o próximo a partir da justiça, da misericórdia e da fidelidade? Como deve ser o meu relacionamento com Deus a partir da justiça, da misericórdia e da fidelidade? E uma coisa curiosa: como é que eu conheço a mim mesmo a partir da justiça, da fidelidade e da misericórdia? Quando Jesus estava falando com os seus circunstantes à sua época, os judeus e os primeiros cristãos que estavam nascendo, eles entenderam a mensagem de Jesus. E eles tentaram fazer da sua religião, da sua fé, uma experiência de espiritualidade viva. E eles desenvolveram 3 práticas de vida que mostrava se eles de fato tinham as marcas de uma espiritualidade bíblica, se o espírito da lei estava na vida deles. E o que é que eles desenvolveram? 3 práticas que eu vou falar nos próximos 3 domingos. Oração. Não é possível você vencer o mundo sem oração. Não é possível você ter uma família segundo o coração de Deus sem oração. Não é possível você ser um profissional que mostra as grandezas de Deus sem oração. Aliás, não é possível você ser nada de fato sem oração. O que é a oração? Cenas dos próximos capítulos. Mas a segunda prática, uma prática que está muito esquecida entre nós: jejum. O que é o jejum? Para muitos de nós o jejum virou moeda de troca. Eu só jejum quando eu vou, pastor, no médico, vou passar por uma operação de risco de vida, eu jejuo, pastor. Pode ser que Deus não está lá no lugar onde Ele devia estar, o anjo da guarda, pastor, ficou lá em um lugar, então eu jejum para a coisa não ficar feia para o meu lado. Ou senão eu preciso trocar de carro, pastor, jejum do carro. Vamos jejuar para ter o carro. Aonde é que você aprendeu isso? Aonde é que a Bíblia está falando disso? Eu vou só dar um avant-première para você. O jejum existe na Bíblia instituído por Deus
para você aprender a limitar você mesmo e começar a morrer você mesmo, para que a vida de Deus viva em você. Só para a gente começar. Terceira prática que os judeus aprenderam com Jesus e os primeiros cristãos: oração, jejum e uma palavra que a gente não usa mais, chamada esmola. Que nós perdemos o sentido dessa palavra. Para nós, esmola hoje o que é, gente? Tem um cara caído ali na rua, você dá a última moeda que você tiver, a de menor valor. Você vai abençoar as pessoas na campanha do agasalho, dá a roupa mais rasgada que você tem, mais surrada que você tem. É esmola, pastor. Não tinha nada, estou dando alguma coisa, estou no lucro, ou ele está no lucro. Quando a palavra esmola não tem nada a ver com isso. É por isso que eu vou mudar a palavra esmola para atos de compaixão. Agora deixa eu só iniciar você, para você pensar essa semana para a próxima mensagem. Uma das práticas de esmola na Bíblia, ou atos de compaixão, é aquilo que você chama de dízimo. Porque Jesus diz em Mateus 23, ai de vocês, escribas e mestres da lei, vocês dão um dízimo do cominho, da hortelã, da produção de vocês, do trabalho de vocês, mas vocês esquecem de exercer a justiça, a misericórdia e a fidelidade. 3 coisas. Os judeus entenderam isso como uma prática de vida de oração, jejum e atos de compaixão. A seguir, cena dos próximos capítulos, domingo que vem. Que Deus abençoe você. Agora eu vou terminar isso. Presta atenção, eu só vou falar mais 2 minutos aqui. O que você precisa sair daqui entendendo hoje, nem é tanto tudo que eu falei, mas entender o que eu vou falar aqui agora. Justiça, misericórdia e fidelidade. O maior evento da história onde isso apareceu foi na cruz de Jesus há 2000 anos atrás. Escute o que eu vou falar aqui. Justiça. O Deus justo e santo podia eliminar os seres humanos pecadores. E Deus estaria fazendo justiça. Só que Deus não exerceu justiça na sua humanidade criada. Ele despejou a sua justiça em Jesus de Nazaré na cruz. As palavras de Jesus se possível, Pai, passa de mim este cálice. Que cálice? O cálice da justiça de um Deus santo. A ira santa de Deus não cai em nós, cai em Jesus Cristo. É por isso que não faz sentido a sua vida ser sua, a sua vida é dele. Você tem que viver para ele. Mas não é só a justiça que está na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo também tem misericórdia. A justiça que era para cair em mim foi despedada em Jesus. Mas a misericórdia que era para estar sobre Jesus veio para quem, gente? Para eu e para você. Amém, gente? Fidelidade. O Deus homem, Jesus de Nazaré, olha para o Pai no Getsemane e fala assim: a minha alma está triste até a morte. Jesus experimentou ali, diz os estudiosos, a mais profunda das depressões humanas. O seu corpo vertendo água, sangue, o desespero emocional, os pecados do mundo em cima dele, toda a maldade do mundo. Em cima de Jesus, ele ora assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice de justiça. No entanto, seja feita a tua vontade. O nome disso é fidelidade. Justiça, misericórdia, fidelidade.
Essas são as marcas de uma espiritualidade viva. Essas são as marcas da cruz. Essas têm que ser as marcas dos discípulos de Jesus. Essas têm que ser as marcas da igreja de Jesus no Brasil e no mundo. Se nós queremos ver uma nação restaurada, um povo cheio de Deus, jovens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios de Deus, para transformar esse ambiente de maldade que nós vivemos e sinalizar o reino de Deus, justiça, misericórdia e fidelidade precisa aparecer na nossa vida. Que Deus te abençoe, que o Evangelho entre dentro de você, e você distribua isso para todo mundo, e que você durante a semana comece a se perguntar: essas 3 marcas da cruz estão na minha vida? E se o Espírito Santo falar com você assim, há coisas que precisam ser consertadas, se abra para essa voz de amor, porque isso é voz de amor. Até mesmo quando Deus disciplina, Ele disciplina quem Ele... Se você está sendo disciplinado por Deus, isso é o sinal mais evidente do amor de Deus por você. Amém? Aí você vai entender que honrar o pai e a mãe não é só biológico. Honra o Pai Celestial, porque isso é o melhor que pode acontecer com a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra que é sempre viva. Obrigado porque o Senhor está aqui entre nós. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está convencendo corações de homens, mulheres, jovens e crianças. Gente aqui nesse auditório, gente do outro lado da câmera, gente que parou para ouvir a Tua palavra. E porque é a Tua palavra, ela transforma. Ela joga luz sobre as nossas trevas. E elas mostram os agentes de morte com os quais nós estamos flertando com a nossa vida. Pai, ensina a gente o espírito da Tua lei. Ensina uma vida de justiça. Ensina a gente uma vida de misericórdia. Ensina a gente uma vida de fidelidade. Para que o mundo, vendo em nós as marcas da cruz de Cristo, eles possam reconhecer as grandezas de Deus, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, diante de tudo isso, nós estamos saindo aqui certos de que o Senhor prometeu que quando nós buscássemos primeiro o Teu reino, o reino de justiça, de misericórdia e de fidelidade, as outras coisas nos seriam acrescentadas. Pai, há muitas necessidades aqui. Há pessoas que estão precisando de um trabalho amanhã, Senhor. Abre oportunidades de trabalho. Eu oro para que nasça novos negócios nesta igreja e a partir dessa igreja. Suscita empresários cheios do Espírito Santo, Senhor. Criadores cheios do Espírito Santo. Artistas cheios do Espírito Santo. Professores cheios do Espírito Santo. Vendedores cheios do Espírito Santo. Suscita, Senhor, nesta igreja, para que a gente possa viver com as marcas de uma espiritualidade viva. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas omissões. Cura as nossas doenças. A começar pelas doenças do espírito, da alma. Cura o nosso corpo. Cura-nos de egoísmos e egocentrismos. E faz a gente entender que o Rei majestoso, o Filho de Deus, esvaziou-se da sua glória. E na cruz, Ele nos mostrou como viver uma vida de justiça, misericórdia e fidelidade. Que as marcas do crucificado estejam em nós. Que as marcas do Filho de Deus estejam em nós. Mas isso não é uma utopia, não é uma esperança vazia. Não é gente mal amado, pelo contrário. É gente cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor. De que um dia Deus vai colocar o nosso mundo e a nossa sociedade no prumo. Um dia Deus vai consertar o nosso mundo, vai consertar os nossos relacionamentos. Um dia nós vamos ver o céu se juntar com a terra. E quando isso acontecer,
Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, todo mal, tudo aquilo que nos separa de Deus. E a lei de Deus não será mais os 10 mandamentos, mas ela estará gravada no coração de cada um. As crianças adorarão a Deus, não porque os seus pais mandaram, mas porque elas estão cheios de justiça e do Espírito Santo de Deus. Pai, que esses valores do reino de Deus pleno já possam ser vividos aqui e agora na nossa vida. Que a gente viva uma vida de justiça, uma vida de fidelidade e uma vida de misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que a palavra de Deus frutifique em você. Em nome de Jesus. Amém.